tarde, professor António Teodoro. Em primeiro lugar, agradecemos a sua presença e a disponibilidade para esta entrevista. É uma honra dialogar com alguém cuja trajetória se entrelaça com momentos decisivos da história da educação em Portugal e que desempenhou um papel marcante, quer para professores, alunos e escolas. O tema desta entrevista, Futuros da Educação, Desafios Contemporâneos, conduz-nos a Paulo Freire, quando ele diz que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Em tempos de crise, desumanização e incerteza global, refletir sobre a educação é também para nós um ato de resistência. Boa tarde, professor António Teodoro. Também, mais uma vez, é um privilégio estar aqui consigo, podermos conversar. O professor tem uma vasta carreira, não é fácil falar de tudo o que já fez e de tudo o que já temos trabalhado com ele ao nível da educação, mas eu gostava de deixar aqui um breve currículo vitae da sua atuação. O professor é professor catedrático da Universidade Lusófona, do Centro Universitário de Lisboa, diretor do Instituto de Educação, coordenador científico do Centro de Investigação Interdisciplinar em Educação e Desenvolvimento, SEIDE. Participou ativamente na Revolução de 25 de Abril, 74, como jovem oficial da Marinha, é uma memória que não podemos também esquecer, e na democratização do ensino em Portugal como inspetor-chefe do ensino primário. Membro fundador do Movimento Sindical dos Professores, presidiu ao Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, SPGL, e secretário-geral da FENPROF. A nível internacional, integrou diversas entidades, entre eles o Comitê Europeu de Confederação Mundial das Organizações da Profissão Docente e o Comitê Europeu Internacional de Educação. Membro fundador do Conselho Nacional de Educação e consultor do Conselho de Ministros para a Educação no governo de António Guterres. Cofundador do Instituto Paulo Freire em Portugal e da Sociedade Portuguesa de Educação Comparada. Vice-presidente para a Europa do Comitê de Investigação e Sociologia da Educação, ISA. Atualmente integra o Comitê Executivo do Conselho Mundial das Sociedades de Educação Comparada. Com vasta experiência em projetos financiados pela FCT, tem uma produção científica de elevado impacto, publicada em diversas línguas e nas mais prestigiadas editoras nacionais e internacionais. Então, professor, a primeira pergunta que gostaríamos de fazer era o seguinte: como é que a sua trajetória de vida, sustentada pelo seu percurso pessoal, académico e profissional, influenciou o seu compromisso com a educação e de que forma impacta a sua visão sobre os futuros da educação? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estar aqui convosco a conversar desta forma um pouco mais formal, gravando e podendo ser visto depois por outros. Eu gosto muito de citar uma frase de Leonardo Boff, com que abre um dos seus livros, talvez o seu livro mais conhecido, A Águia e a Galinha, quando ele diz que nós somos produto do chão que pisamos e que a forma como olhamos para o mundo é resultado desse processo. Respondendo à sua pergunta, ou melhor, a resposta à sua pergunta está no currículo que a Manuela acabou de apresentar e, portanto, o meu compromisso com a educação resulta dessa mistura de um jovem desportista que se torna professor provisório de educação física, que tem o privilégio de, quando cumpria o serviço militar, estar na Reserva Naval, na Marinha, ter participado diretamente nas transformações realizadas, ter estado no Ministério da Educação com 24, 25 anos e ter a responsabilidade de ser inspetor-chefe do ensino primário, de ser fundador do movimento sindical, de ser hoje um professor universitário com investigação, com publicação, e portanto eu sou um produto desse chão longo que estive a rever agora, que correspondem praticamente a 56 anos de trabalho como professor. Exaustivo. Muito obrigada, professor. Assim então.
à segunda questão, não sei. Professor, no seguimento, não é? Portanto, gostaríamos de questionar, portanto, ouvir a sua opinião. Perante os desafios e contradições do presente que nós atualmente vivemos, em que a educação é muito desvalorizada no debate público, as intervenções políticas nem sempre são coerentes, e se considera que vivemos hoje uma crise na educação, e quais os principais desafios neste contexto e dilemas com que nos confrontamos hoje em Portugal, possivelmente também na Europa e no mundo, mas concretamente em Portugal. O debate público em Portugal é muito pobre. Em particular em educação, é um debate muito pobre e é um debate que foi apropriado por um conjunto de personalidades, de comentadores, que não têm nada a ver com a educação e que muito pouco sabem de educação. Os pedagogos, os investigadores da área das ciências da educação estão praticamente arredados desse debate, os professores muito menos, e esse debate é bastante pobre. O exemplo disso é as últimas eleições realizadas, nos debates esteve inteiramente ausente a questão da educação, do próprio ensino superior, da ciência muito mais e da cultura em geral. Portanto, hoje vivemos tempos do instantâneo, tempos em que a reflexão e o debate sobre as políticas públicas estão arredadas. Se me pergunta, a crise, sempre vivemos, as crises existem com características diferentes. O tempo que nós vivemos tem múltiplos aspectos, chamemos de crise, enquanto interrogação e dilemas que temos pela frente. O primeiro de todos, e continua a ser, não apenas para a educação, mas para a sociedade portuguesa, é a questão das desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdades económicas, mas são também desigualdades cognitivas, de aprendizagem. A escola não foge a isso. Se me perguntar qual é a questão-chave da sociedade portuguesa, é a questão de encontrar formas de conduzir a nossa vida coletiva, tendo em vista encontrar mais justiça social, e nessa justiça social, a justiça cognitiva, o acesso ao conhecimento, o usufruto da cultura é um dos elementos principais. Para mim, é inequivocamente a questão central, que está ligada a uma outra que é central no trabalho com a juventude, e com todos aqueles que frequentam a vida escolar. Isto é, como é que esta instituição, relativamente recente na história da humanidade, pode ajudar, pode contribuir para dar uma vida boa. Uma vida para que essa vida boa se manifeste em possibilidades maiores do que tiveram os nossos pais, os nossos avós. Como é que, seja no emprego, seja na capacidade crítica, no entendimento, na autonomia e naquilo que agora se discute da liberdade positiva, ou seja, da liberdade de poder optar. Mas para isso é preciso que haja opções. E, obviamente, nós vivemos hoje tempos novos, os professores confrontam-se com
desafios grandes. A seguir seguramente irão interrogar-me sobre isso, nomeadamente as questões da inteligência artificial, mas não só. Mas nunca nos podemos esquecer de uma coisa: as opções são sempre humanas. São sempre humanas. E a questão central é como é que, num tempo em que a mentira se tornou arma política, em que um absurdo que é confrontado com aquilo que a ciência nos ajuda. Como é que nós trabalhamos neste tempo? Muito obrigada, professor. Obrigada, professor. Na sua continuação, e o professor já disse tudo sobre a liberdade também positiva, eu ia lhe perguntar, o legado, portanto, em parte já respondeu também, o legado do 25 de Abril, atualmente em diálogo com a inteligência artificial e outras tecnologias, como pode responder aos desafios globais, como a crise climática, os conflitos, as desigualdades e os atentados à democracia? Portanto, como é que, perante esta sociedade que nós temos tão digital, em que a inteligência artificial está presente e irá estar sempre presente, como é que esse legado, que o professor também acabou de referir, essa liberdade positiva que deve marcar, como é que isso pode entrelaçar e o que é que poderá ocorrer, portanto, perante esta evolução das políticas educativas? Era esta a questão. Não há cultura, não há ciência, não há educação sem liberdade. Exato, na própria história portuguesa, na história nacional, as raízes do nosso atraso podem ser encontradas na Inquisição, podem ser encontradas na ditadura de Salazar, de Caetano e, sobretudo, na ausência de liberdade. Porque a liberdade é o elemento central para se pensar, e às vezes o pensar o futuro é sair fora da caixa. Exato. É ser heterodoxo, mesmo muitas das conquistas científicas resultam precisamente dessa ruptura com aquilo que é o senso comum, aquilo que era o hábito. Agora, hoje, eu não desconheço que muito do pensamento conservador que quer acabar ou que quer limitar a liberdade assenta num discurso sobre a liberdade. Nós estamos hoje num dia, esta entrevista está a ser gravada, no dia a seguir à decisão da administração Trump de cancelar as matrículas dos estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. Portanto, querendo asfixiar a Universidade norte-americana, que ocupa o primeiro lugar em todas as avaliações, todos os rankings, e que é marcada precisamente por ter uma investigação de excelência e por ter, entre os seus professores, uma enorme liberdade, onde estão conservadores que foram governantes de várias administrações democratas e conservadoras, onde tem muita gente que tem um pensamento crítico, mas a base foi sempre o poder coexistirem nesse diálogo e nessa reflexão. E, portanto, hoje, por exemplo, os grandes patrões, os grandes proprietários das plataformas identificam a liberdade com a ausência de qualquer regulação, nomeadamente como forma não de construir liberdade, mas de controlar o pensamento das camadas que hoje vivem viciadas no uso das tecnologias, nomeadamente do consumo de informação, em grande parte falsa, que hoje circula. Portanto, hoje, e por isso esta
até esta distinção entre liberdade e liberdade positiva, enquanto só há liberdade quando é possível opções informadas sobre alternativas possíveis. O futuro não está pré-determinado. Nem está pré-determinado pelas tecnologias, nem está determinado pelo presente e pelo passado. Resulta destas opções. Agora, esta liberdade positiva que está subjacente àquilo que eu digo implica o combate a todos aqueles que, em nome da liberdade, querem condicionar não na base, porque aqui há uma questão nova. A minha geração construiu e pensa em função de uma certa racionalidade. A razão humana transformou-se na nossa explicação, isto é, nós agimos racionalmente. A grande parte deste ataque à liberdade assenta, sobretudo, em atingir essa racionalidade, em nome, muitas vezes, dos sentimentos, em nome dos medos, dos receios. O que me leva a uma outra questão, que é talvez, que eu há pouco não disse, qual é o grande desafio humano? O grande desafio humano é conseguirmos viver juntos. Conseguirmos viver juntos. E se posso dizer, estes tempos não são tempos de valores positivos. Não são tempos de valores positivos. O valor da solidariedade, ou aquele valor cristão, não faças ao outro o que não gostas que te façam a ti próprio. A questão pode ser o da solidariedade, mas também do próprio sentido da própria caridade, mas como construção do outro. Esses valores, os valores da justiça social, são valores hoje que estão a ser cada vez mais substituídos pela competição, pelo egoísmo, pelo retorno ao machismo. Isto é, as mulheres hoje têm direitos a mais. Pois. Foi-se longe demais. Um inquérito recente na União Europeia mostra que uma parte considerável dos europeus consideram que se foi longe demais na igualdade das mulheres. Coisa absolutamente incompreensível. Incompreensível. Portanto, ou seja, nós hoje estamos num tempo em que, e nomeadamente os educadores, têm que se interrogar sobre qual é o papel da palavra, qual é o papel da educação, que aquilo que eu tenho de alguma forma com esta minha vida e neste final de vida profissional que é sempre um poder que tem que estar associado também ao exemplo. As escolas têm que ser instituições devem ser uns espaços públicos onde o diálogo, a convivência se constrói. Mas, obviamente, a escola pode muito, mas não pode tudo. Sim, e, em alguns casos, pode pouco. Pode pouco. A escola é parte da cidade. E a cidade é, muitas vezes, muito agressiva, muito discriminatória, muito estigmatizante para alguns. Muito obrigada, professor. E passo então à outra questão. Sim, a outra questão, naturalmente, partindo desta última, as palavras do professor, portanto, o diálogo e a convivência são fundamentais. Temos uma outra questão que nos preocupa, é como é que conseguiremos, enquanto professores, equilibrar o potencial pedagógico da inteligência artificial com os desafios éticos que se nos colocam, com a racionalidade que o professor falou, sem cair numa adoção cega daquilo que é novo, daquilo que é moderno, e sem rejeitarmos na totalidade, porque de facto não é, de facto nós não é tão novo para nós, e portanto os professores naturalmente poderão ser confrontados com algumas dificuldades
na gestão de todo este contexto? Duas ideias apenas, pois muitas outras poderiam ser acrescentadas. A primeira é que eu costumo sintetizar nesta frase: a divisão entre pedagogia e currículo é uma falsa divisão. Tenho defendido, nomeadamente na formação de professores, que tão importante é o que se ensina como o modo como se ensina. E, portanto, esta divisão estéril, como que a história das ciências da educação tem, em que uns estão muito preocupados com a pedagogia, o modo como se ensina, e nada com os conteúdos, e outros que só falam nos currículos e nos saberes, e que tanto faz a forma como ensino, não. Aquilo que eu tenho dito e batido é que tão importante é o que se ensina, o seu conteúdo, a sua ligação à ciência, à cultura, à construção coletiva, aos saberes provisórios que nós sabemos, mas que são aquisições da humanidade, como o modo como se trabalha. A segunda questão, e que está relacionada com a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta que eu tenho começado, e aqueles que me conhecem, sou um pouco letrado nestas coisas, mas que, nomeadamente, um pouco letrado nestas coisas, mas que é muito, eu tenho trabalhado isto com os meus estudantes de doutoramento, com os estudantes de doutoramento. É muito interessante, porque, nomeadamente, eu trabalho com estudantes de doutoramento que conhecem, que vêm de muitas áreas científicas, que têm uma formação muito frágil no campo da teoria social, da filosofia do conhecimento, da própria história da educação e da sociologia da educação, e, portanto, referências básicas isto é, um engenheiro não tem a obrigação de saber isto, muitas vezes aparecem, mesmo professores que são de outras áreas, são áreas científicas, por exemplo, e que tiveram uma formação relativamente curta, onde a formação filosófica é muito baixa. A inteligência artificial ajuda muito, nomeadamente a fazer rapidamente síntese, etc. Mas aquilo que eu aprendi é o seguinte: quem não estuda e não sabe, também não sabe dialogar. Não sabe fazer as perguntas certas. Não sabe, muitas vezes, ler. Não sabe, muitas vezes, ler as próprias referências que dá a inteligência artificial. Eu tive a experiência agora de dialogar a partir da construção de um artigo, sim, em que pedi que tinha numa norma que era a norma do Chicago Style, e pedi ao ChatGPT para me passar para a APA, e o ChatGPT tomou a iniciativa, disse assim: eu vou também fazer uns ajustamentos ao seu texto. E, em alguns casos, acrescentou autores, tirou outros, que não sei que coisa. E eu olho para aquilo e disse assim: mas eu não quero citar o Michael Apple, não é aqui, que ele tinha lá posto, não é? Tinha lá posto. Portanto, ou seja, a inteligência artificial é muito útil para... Por exemplo, se eu pergunto para um estudante meu que nunca ouviu falar no Michel Foucault, ou que nunca leu o Vigiar e Punir, sim, e que o Vigiar e Punir demorará 2 meses a ler. Ele não precisa de vigiar, mas precisa de compreender qual é a lógica. Obviamente que em pouquíssimo tempo tem uma síntese do pensamento. Nós podemos ir depois dialogar, mas diz-me lá qual é o argumento principal, essas coisas. Bom, qual é o risco? O risco é, muitas vezes, a ausência de conhecimento não permite dialogar e permite aceitar como boas as coisas são falsas, que não são, isto é, tão incorretas, ou muitas vezes eu dialoguei com o ChatGPT também a partir do meu próprio trabalho. Sim. O ChatGPT e até o DeepSeek, mas o DeepSeek tem uma limitação muito grande de natureza ideológica, isto é, há assuntos. Não é só perguntar sobre a Revolução Cultural, mas eu, por exemplo, perguntei sobre quais são as políticas de extrema-direita para o ensino superior.
Ele respondeu-me, mas 3 minutos depois apagou-me porque disse, bem, no fundo o algoritmo não permitia que fizesse determinadas críticas. Mas o ChatGPT, por exemplo, é ótimo para dizer quem eu sou e para me fazer um currículo vitae. Mas quando eu questionei quais são as minhas conclusões, o meu trabalho sobre o atraso educativo português, Sim. ele, que não é nada modesto, o que é que faz? Responde. Sim. Mas responde com conversa da treta. Portanto, para simplificar, ou seja, diz coisas gerais, que não sei quantos, algumas são verdade, outras são falsas, mas não ajuda nada. Qual é o risco? É um estudante meu fazer a pergunta e responde com a conversa da treta. Exatamente. Portanto, eu tenho o conhecimento para dialogar com ele e dizer assim, não é nada disto, eu não disse isto, não vale dizer o quê. Portanto, ou seja, a outra questão que é importante, e agora nós discutimos muito isto na universidade, que é como é que, por exemplo, um estudante de doutoramento, quando faz uma tese, deve dizer. A primeira coisa que eu costumo dizer é descrever o processo como fez. Como é que utilizou o ChatGPT na revisão de literatura? Exatamente. Sim. O que é que teve o contributo, ou se não teve o contributo, mas há uma coisa que eu digo. Primeiro, vantagem, é uma ferramenta, como já foi a máquina de calcular. Exatamente. Vocês reparem o que é que era Até uma houve máquina de manifestações, calcular, professor, na o rua. que é que era uma máquina de calcular em que eu passava horas a fazer um cálculo que agora é feito em segundo. Agora eu posso ter sínteses que eu antes demorei meses na Biblioteca Nacional a fazer. Mas qual é o risco? É também a superficialidade do conhecimento. A superficialidade do conhecimento. Eu conversava com um amigo meu em que uma série de jovens destas que já se movimentam muito bem no ChatGPT falavam muito à vontade do quadro teórico sem nunca ter lido nenhum daqueles livros. Sem nunca ter lido nenhum daqueles livros. E, portanto, funcionava, portanto, aquilo fica uma superfície muito brilhante e bonita, mas tem. Agora, compete sempre aos professores ir além dessa superfície e dialogar. É uma ferramenta poderosa, que nos vai ajudar muito, que exige um grande sentido ético para não o quê? Para não nos apropriarmos do trabalho. Porque o ChatGPT ou toda a inteligência artificial, o que eles produzem na base dos dados que têm. Digamos, apropriando-se desse trabalho. Como nós evitamos essa apropriação, porque é um roubo. Como é que nos apropriamos? É o grande desafio que temos para frente. Agora sou eu, não é? Professor, eu penso que o professor também já me respondeu a isto, mas em todo caso eu vou colocar a questão, tendo também em conta as prioridades das políticas públicas de educação e a complexidade e imprevisibilidade dos tempos de hoje, será possível manter uma educação humanista num mundo cada vez mais tecnológico? O professor, em parte, já respondeu, mas qual é a sua opinião? Portanto, será que... É uma condição de sobrevivência da humanidade. Exato, de resistência. Não é só de resistência, é assim. Às vezes perguntam-me, eu andei agora nos últimos 3 anos, 4 anos, andei de volta desta questão. No fundo, a educação serve para quê? Isto aqui, a escola que nós construímos, andamos aqui a formar jornalistas, andamos a formar gente da educação, para quê? E a resposta que encontrei, que não é um grande inovador, mas são projetos de justiça social, incluindo a justiça cognitiva, do conhecimento. Ou seja, a educação só merece a pena existir quando são projetos que nos ajudam a ser melhores e que ajudam a que as sociedades sejam mais coesas, mais humanas. E a grande dificuldade que nós temos é como é que trabalhamos ao mesmo tempo a igualdade e a diferença. Como é que nós, no fundo,
trabalhamos com os nossos alunos, permitindo que eles tenham a igualdade da sua condição humana, mas que essa igualdade dessa condição humana não desqualifica as diferenças que eles têm. Que são diferenças, logo em primeiro lugar, de género, mas em segundo lugar, de origem social, de cor, de opção sexual, etc. Como é que nós, ao mesmo tempo, trabalhamos aquilo que são os adquiridos da humanidade, de que somos uma única raça humana, que temos direitos, que são os direitos humanos. O artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos é um documento revolucionário e que deve ser um adquirido. Mas tendo em conta que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos num planeta. Um planeta. E por isso é que eu costumo, pertenço a um movimento de colegas meus que tem uma forte base hoje nos últimos trabalhos da Unesco, que naquilo que nós chamamos os comuns globais da humanidade. Isto é, a educação deve responder a 3 questões principais. Temos um único planeta, vivemos num único planeta, temos o dever de deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, um planeta melhor que aquele que recebemos, ou pelo menos igual, mas de preferência melhor, porque já o estragámos muito. Temos um objetivo que é utópico, mas que tem sempre que ser perseguido, que é o da paz. Isto é, que os conflitos existirão sempre, mas que os conflitos não devem levar à destruição do outro, à guerra, à morte do outro. Eu posso dirimir o meu conflito na base do diálogo, na base da democracia, na base da vontade da maioria e do respeito pela minoria. A questão da paz. E a terceira dimensão, que são o dos povos, ou seja, o direito à felicidade. Nós vivemos, sejam aqueles que acreditam numa vida eterna, sejam os que não acreditam, o nosso grande objetivo é viver bem, viver feliz. Não é ter muito dinheiro, ou ter pouco, ou ser feliz. E a escola, nós às vezes esquecemos na escola. Sim. Achamos até que as pedagogias, mais coisas, são as que tornam as crianças infelizes. Porque aí há cá trabalho. Pode haver trabalho e pode haver felicidade. Como é que nós, de alguma forma, as escolas, como parte dessa cidade, tornam as pessoas melhores? Num tempo, volto a dizer, em que o que domina é o contrário. A começar logo pelo anúncio pornográfico. Eu repito a palavra. Por exemplo, que há 2 dias, quanto é que os plutocratas norte-americanos ganharam nestes últimos meses da administração Trump. Isto é, como é que foi possível tão grande quantidade de riqueza, tantos despedimentos, tão grande quantidade, tenha sido concentrado em tão poucas pessoas. Ao mesmo tempo que aqueles coisa mínima de direito à vida, da saúde. De uma sopa, de uma educação para crianças que não têm outro meio ou que são deficientes. Foram limitados. Esse é algo, ou no plano da paz, o que se passa hoje em Gaza, com a impotência que nós temos, em que vemos imagens, como é que nós conseguimos. A Hannah Arendt diz uma coisa: quando o ser humano perde a empatia pelo outro, a humanidade está em perigo. É o primeiro passo sempre para a catástrofe. Quando se perde a empatia com o sofrimento, face ao sofrimento do outro, face ao outro, estamos a um passo da catástrofe. Professor,
Muito obrigada. Mas O tempo voa, de facto. voa. Nós ficaremos mais tempo, mas também não queremos. Continuaríamos aqui, mas Professor, da nossa parte, muito muito obrigada. obrigada, professor. Foi um uma gosto. lição. Foi uma Foi um lição. gosto, mais Foi uma um vez gosto. uma Muito lição. obrigada. E um gosto. E terminamos. Pronto. Muito obrigada. Obrigada.